Dado todo louvor, toda honra e toda glória. Quero agradecer pela vida do meu pastor. Nosso pastor já recebeu alta, está bem, irmãos, amém? Glória a Deus. E logo vai estar aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hernani, que está conduzindo esse culto com excelência, moderador da casa, os obreiros que militam, evangelistas, presbíteros, diáconos auxiliares da obra do Senhor, e a igreja do Senhor, amém? Sem mais delongas, irmãos, Gênesis capítulo 49, versículo de número 22. Quero trazer uma palavra ao teu coração, nesta noite. Gênesis capítulo 49, e o versículo de número 22. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Diga comigo, ramo frutífero. Ou você pode dizer, que tipo de ramo sou eu? 22, 1, 2, 3, todos. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seu ramo corre sobre o muro. Deus eterno, justo, peço a Ti, ó Pai, direção do Teu Espírito, para trazer uma palavra aos corações que estarão sendo alcançados pela Tua santa e inerrante palavra. Amém? Irmãos, eu li aqui um texto da palavra de Deus, que a Bíblia diz que o patriarca Jacó, ele estava com a idade avançada, ele já tinha pouca visão, enfraquecido pelo tempo. Ele convoca a sua numerosa família para uma despedida solene com eles. E se você ver esse texto aqui, que esse texto do capítulo 49 é um texto de despedida. Diga comigo, despedida. Jacó já estava sentindo que seria recolhido por Deus. E nos diz aqui a palavra do Senhor, que ele teve a intenção, ou a intenção dele era colocar as mãos sobre a cabeça de cada um dos seus filhos, impetrar uma bênção final, antes da partida. Era algo costume, para aqueles que eram patriarca, abençoar os seus filhos. Os irmãos lembram que o pai daquela criança que nasceu, colocou o nome de Noé. Ele pegou aquela criança e liberou a bênção para aquela criança, que aquela criança iria dar descanso naquela geração. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, era um texto de despedida de Jacó com os seus filhos. E assim, Jacó, ele chama um após um, o total de 12 homens, diga 12 filhos. E nos diz a Bíblia Sagrada, que cada um dos seus filhos se curvava perante ele, chamava cada um, e ele estendia as mãos sobre o seu filho, e cada um se curvava perante ele. E ouviram uma palavra inspirada, irmãos, por Deus. Olha só que coisa linda. Porque Jacó era um homem de Deus, e quem anda com Deus, tem coisa boa para liberar para aqueles que estão na presença dele. E quando nós olhamos para esse texto, ele inspirado por Deus, ele declara, ou faz declarações proféticas, que viaja entre a história vivida e o futuro daqueles jovens que estariam dando continuidade à sua vida aqui na terra. Vou repetir de novo. Ele trouxe declarações proféticas essas tais que viajavam entre a história vivida
e o futuro de cada um deles, porque Jacó conhecia o passado de cada um dos seus filhos, porque ele acompanhou. Como eu disse domingo aqui, tem sempre alguém olhando para você. Alguém está olhando a sua vida. E o patriarca, irmão, como o pai, porque o pai, ele tem que verificar como seus filhos se conduzem, como seus filhos andam diante dos seus conselhos, porque no final o seu pai iria impetrar a bênção sobre cada um deles, porque Jacó mesmo disse: o Deus que tem me abençoado desde o dia que eu nasci até o dia de hoje. Ele sabia que estava chegando o seu dia próximo. Ele sabia que antes da sua partida ele ia impetrar essa bênção sobre a vida dos seus filhos. Olhando para esse texto, a Bíblia diz que um por um foi. E Jacó, inspirado pelo Espírito de Deus, por Deus, ele viaja a história vivida de cada um deles e declara o futuro deles. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. E quando o 11º se curvou, um decreto soou forte naquele lugar. Soou de uma maneira tão tremenda que eu creio que aqueles 10 que tinham se curvado olharam assim para aquela palavra. E diz a Bíblia Sagrada que a bênção profetizada para a vida de José foi esta: José é, olha que coisa linda, irmão, José é o quê? Um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos sobem ou correm sobre o muro. Quando Jacó abriu a boca para abençoar seu filho, na verdade ele fez um resumo da história e das virtudes que levaram a este jovem ele ser um grande líder, que foi destacado entre os seus irmãos. A palavra que saiu da boca de Jacó, irmãos, revelou coisas tremendas, porque Jacó acompanhou a vida de José, e Deus abriu os olhos espirituais de Jacó, porque Jacó já estava sem visão, a idade avançada, mas os olhos espirituais de Jacó estavam abertos diante de Deus sobre a face da terra. E nos diz o texto que ele descreve José e apropria-se de vamos dizer, uma sugestiva imagem botânica acerca de uma árvore, acerca de um jardim. Ele leva a imagem espiritual que estava dentro dele diante daquela sala, daquele local onde ele estava, diante dos seus filhos. E ele declara: José é um ramo. Quando nós olhamos, irmãos, na parte, vamos dizer, de plantas, de árvores, porque ele levou essa visão diante dos seus filhos. Os irmãos sabem que a planta, ela tem raiz, diga comigo, raiz, caule, folhas e frutos. E entre elas estão os ramos ou galhos, que são derivações de uma planta ou de uma árvore. E entre elas está o ramo, o galho, como eu disse aqui. Então, um ramo, ele não nasce diretamente, irmão, da terra, nem tampouco pode ser tratado como uma planta inteira. Ramo é uma derivação, diga derivação, de uma árvore. Pastor, o que Jacó queria dizer? Ele mostra aqui, irmãos, que o ramo, ele brota de uma parte que se desenvolve antes, que ele fornece, ou melhor dizer, é uma identidade, é uma sustentação de um nutriente para o seu crescimento. O vocábulo traduzido por ramo nessa passagem bíblica é a palavra hebraica bem, que também significa filho. Bem procede de
Banã é um verbo cujo sentido é fazer continuar. Um ramo, irmão, é uma continuidade. Olhe só o que Jacó expressou naquele momento. José é um ramo. José é uma continuidade. Ele disse, olha, esse daqui foi diferente. Esse daqui não usa o que os homens dos séculos 21, irmãos, usam. As pessoas de hoje, pastor Jadiel e demais obreiros, irmãos, vivem uma época em que tudo no mundo é formatado para viver a sua própria vida, como se a obra começasse por ele. Existem gestores públicos que não dão continuidade a uma obra. Ele desfaz a obra para colocar o nome dele na obra, para dizer que quem fez foi ele. Irmãos, Jesus precisou de um percursor ou não para vir sobre a face da terra? Sim ou não? Jesus poderia dizer, eu faço, sem percussor nenhum. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que a necessidade do protagonismo pessoal é tão presente hoje, né, que prestar reverência, mantendo a fidelidade aos valores de quem atuou antes, tido como sinal de fraqueza. As pessoas sentem como fraqueza, pastor Jadiel. Se deu a continuidade de alguma coisa. Tem pessoas que chegam numa igreja e dizem, a obra agora vai começar agora. Coitado, diga para o irmão, coitado. Ele é somente derivação. Diga para o teu irmão, você é apenas ramo. Você é continuidade de uma obra que Deus levantou sobre a face da terra. Levanta a tua mão e diga amém, irmão. Porque tem pessoas que dizem, agora a obra vai crescer comigo. Vai não, irmão. A obra já estava crescendo desde o dia que alguém abriu a boca e disse, é chegado o reino do céu nessa cidade. Arrependei-vos e crede no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você vê, irmãos, ele usou essa expressão botânica para dizer que José era diferente. José era um ramo, um frutífero. Primeiro ramo, diga ramo. José era uma continuidade. Porque as pessoas hoje querem deletar passado. A Bíblia diz, não apague os marcos antigos. Está entendendo o que é que Deus está dizendo hoje nesta noite? Você é ramo, meu irmão. Antes desse conjunto tinha outro maestro. Não começou em você. Eu sou dirigente de uma igreja. Eu não posso chegar lá, irmão, agora a obra vai crescer. Conversa. Antes de mim, alguém começou aquela obra ali no tabuleiro do pinto. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que saber que eu sou ramo. Eu sou uma continuidade. Eu tenho que respeitar. Porque a obra começou em alguém que Deus levantou. Era Jacó dizendo, olha, o bisavô dele levantou a obra. Quem era? Abraão. Depois o seu avô Isaac continuou a obra. Seu avô. E depois continuou o seu pai, Jacó. Então, irmão, nada começou em você. Já começou há muito tempo. Se você se colocar na posição de ramo nesta noite, tem coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. Você é uma derivação. Nunca se ache. Nunca diga, minha mensagem vai ser a mais poderosa. Não, irmão. Deus usa quem quer, na hora que quer. Ele já tem usado há muito tempo e ainda continuará usando sobre a face da terra. Então, quando nós olhamos, irmãos, nós não podemos desprezar o tronco. Era isso que Jacó está dizendo. Olha, ele é um ramo. Antes dele veio o quê? A raiz. Veio o tronco. Então, nós não podemos, irmãos, jamais desprezar, né, o tronco. Não despreza a raiz. Não remova marcos antigos. A obra não começou agora. A obra já começou há muito tempo. Você não é a primeira família que casou e está tendo filho, não. Começou desde o Éden. Tenha esse sentimento. Jacó, irmão, acompanhou e enxergou que José era um ramo.
Eu e você somos apenas continuidade. Um dia eu vou sair da terra e alguém vai dar continuidade, porque é ramo. É, irmão, é ramo. Um dia ele vai sair daqui. Não pense que você vai ser líder eternamente, não. Obreiro eternamente, não. Você é um ramo. Olha só como é lindo. Nós chamamos no ramo. Quem é ramo aqui pela misericórdia? Não apague o passado de ninguém onde você chegar. Não apague o passado de ninguém aonde você chegar. Você é uma continuidade. Quando eu chego numa congregação, meu pastor me envia, meu pastor Nobre, diz: irmão, eu vim aqui a dar continuidade. Está aqui o presbítero Edson. Assim que eu cheguei no tabuleiro de novo, minha terceira vez lá, eu disse: ó, irmão, vim aqui para dar continuidade ao que o meu companheiro estava fazendo. Ele parou ali e eu estou dando continuidade, porque eu sou ramo. A simplicidade que Jacó viu na vida de José. Segundo, ele era um ramo que é, irmão? Frutífero. Se você puder colocar ali, irmãos, esse versículo, eu fico grato. Ramo frutífero. Não basta somente ser ramo, tem que ser o que, irmãos? Frutífero. Então Jacó, ele foi frutífero. Aonde? Na casa do pai. Diga, na casa do pai. Ele foi frutífero. Jacó foi frutífero na casa de Potifar. Jacó foi frutífero na prisão. Jacó foi frutífero no palácio. Quando eu penso, irmão, sobre a frutificação na Bíblia Sagrada, João 15, 1 e 2, por favor, coloca ali na tela. João 15, 1 e 2. Jesus, ele nos dá um ensinamento, irmãos, acerca de ramo. E ramo frutífero. O que é que diz aí, irmão? 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara ou todo ramo que em mim que não dá fruto, ele a tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Segura aí. Olha só, irmão. Toda vara em mim que não dá fruto, ele faz o quê? Tira. Poxa, eu não estou entendendo. Havia um ramo ligado em uma videira, mas não dava fruto. Esse ramo não era o que, irmãos? Frutífero. Pastor, como uma raiz forte, um tronco forte, uma seiva tão abençoada, e esse ramo não produz fruto? O que é que está acontecendo? Porque tem pessoas, irmão, que diz que é o lugar. Olha, eu não estou frutificando porque é o lugar. Não, irmão. O lugar aqui, irmão, tem seiva. O lugar aqui, irmão, tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe só. Olhe só o que diz a palavra. Como é que um ramo estando ligado no tronco, tão fértil que é Jesus Cristo, e mesmo assim não dá fruto? Porque existem pessoas, irmão, que estão em lugares férteis. Diga comigo, lugares férteis, igrejas férteis, altares férteis, lideranças férteis, mas mesmo assim estando em lugares férteis, elas não dão frutos, porque são, que, irmãos? Ramos infrutíferos, estéreis. Quantas pessoas entram e saem, irmãos, e são estéreis? São pessoas que falam que não estão produzindo por causa do lugar, mas ele está no lugar fértil, continua sendo fértil aquele lugar, mas ele sente a ausência de fruto. O tronco, ele é o que, irmãos? Fértil, mas o ramo não é fértil. Por quê? Porque não está recebendo a seiva. Você lembra o que é que diz a palavra do Senhor? Gênesis 1 e 28, por favor. Gênesis 1 e 28.
Os irmãos sabem que a videira ela possui tudo. Mas a Bíblia diz e mostra que havia ramos que não produzia. A Bíblia nos mostra, irmãos, algo tremendo. O que é que diz aí? 1:28. 1, 2, 3, o que é que diz? E Deus os abençoou, o casal. E Deus lhe disse, o que foi? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha só, irmão, o verbo frutificar no hebraico, ele tem 3 sentidos que eu coloquei aqui. Primeiro sentido, ser frutífero. Segundo sentido, tornar frutífero. Terceiro verbo, né? Fazer dar fruto. Olha só, esse verbo frutificar significa ser frutífero, tornar frutífero, fazer dar frutos. Então Deus estava dizendo a Adão: você é a minha imagem, Adão, e semelhança, e eu lhe dou, e eu estou lhe fazendo fértil. E a Bíblia diz: eu estou fazendo você ser frutífero, não apenas frutífero, eu estou colocando dentro de você a essência da fertilidade, para onde você chegar, mesmo lugar sendo seco, ele vai dar fruto. Pode ser qualquer estação que Deus colocar você jamais vai ser estéril, quando você tem dentro de você essa frutificação que Deus colocou na sua vida. Então não reclame quando Deus lhe coloca em algum lugar, porque às vezes a gente espera palácios. A gente às vezes espera morar em certo local, e às vezes Deus cria situação para a gente que vai morar em locais pequenos, que a gente vá a lugares pequenos, e ali a gente às vezes olha para o lugar e acha que não vai dar fruto, mas a frutilidade Deus colocou dentro de você. Dentro de você. Olha só como as coisas de Deus é linda. Como as coisas do Senhor, ela é maravilhosa. Ele diz que frutificai. Olha só, quando Deus diz frutificai, Ele está dizendo: eu estou colocando dentro de você um DNA de fertilidade, que aonde você chegar, vai gerar frutos. Então ele disse o quê? José, além de ser um ramo, uma continuidade, aonde José chegava, ele dava frutos. Ele mudava o ambiente através da sua fertilidade que ele tinha. Mesmo na casa dos seus irmãos, mesmo lá na casa de Potifar, ele gerava frutos dentro daquela casa. Por quê? Porque ele tinha um DNA da frutificação de Deus dentro da vida dele. Ele era um ramo, não era seco. Ele era um ramo, mas não era improdutivo. Ele sabia que aonde ele botasse o pé dele, o Senhor seria com ele. Eu quero profetizar de olho aberto. Onde tu botar a planta do teu pé, Deus vai mudar o ambiente dentro da tua casa, junto com teu marido, junto com teus filhos. Você tem que nutrir dentro de você esta fé, sabendo que você é um ramo frutífero. Nada vai fazer você secar, nada vai fazer você botar a cabeça para baixo. Você vai levantar, porque Deus prometeu: você é ramo frutífero. Pastor, está tudo improdutivo. Até quando você chegar, o lugar vai mudar. Olha só, irmãos, não tenha uma vida seca, falida, não, porque você tem fertilidade dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida.
E quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele não recua nenhuma batalha. Ele sabe quando ele botar a planta do pé, a bênção de Deus está com ele. Pode ser até uma casa, irmão, que era amaldiçoada, que tem terra tanta coisa. Você botou a planta do pé, os demônios saem tudo correndo. Porque onde tem frutilidade, tem alegria. Onde tem tacaste, micodeca, onde tem frutilidade, tem gozo, tem alimento. Olha só. E o que diz mais? Vamos, por favor. Em Gênesis 49, por favor, versículo 22. Gênesis 49. José é o que, irmão? Ramo. Quem é ramo aqui? Ele é um ramo frutífero. 2 vezes ele falou, José é um ramo frutífero. Frutífero. Junto à fonte. O segredo era o que, irmão? A fonte. Ele não estava na cisterna. Cisterna é água parada. Cisterna é água suja. Cisterna, irmão, ela pega bactérias, pega vírus. Mas José estava onde? Na fonte. Jacó com os olhos não via nada. Mas quando ele diz, é o 11º, é José, ramo frutífero, porque ele está na fonte. A fonte da vida, a fonte é água, a água é alimento, a água lava, a água purifica, a água limpa. José estava no lugar certo, estava na fonte, que a fonte é Jesus de Nazaré, na vida dele. Quem está debaixo da fonte não fica seco, quem está debaixo da fonte tem uma vida alegre, quem está debaixo da fonte não tem medo de nada, quem está debaixo da fonte sabe que essa fonte tem todo o nutriente para ele crescer e produzir sobre a face da terra. Olha só que coisa linda, junto à fonte. O segredo de ser frutífero é estar junto à fonte, é junto, irmão, não é longe. Jacó não disse, olha, ele não está como vocês estão longe. Ele está o que, irmão? Junto. Olha o teu irmão, diga o teu irmão, tem que estar junto de Jesus de Nazaré. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tem que estar na fonte. Quer vitória? Fica debaixo da fonte. Deus disse, Jeremias, diga ao meu povo, ele andava comigo como um noivo andava com a sua noiva, de mão dadas. Mas Israel me abandonou, saiu debaixo da fonte de água viva e foi para a cisterna de Rota. Além de ser cisterna, Rota quer dizer vazando. Águas que vazam, águas que se acabam. Israel tinha saído da fonte. Sair da fonte é um perigo, irmão. Sair da fonte vem sede. Sair da fonte vem depressão. Sair da fonte vem desânimo. Mas quando você está na fonte, quer ouvir uma palavra de Deus? Diante dessas de Deus que eu estou falando, em relação à fonte, a Bíblia diz que quando Jezabel ameaçou Elias, Elias deixou o seu moço em Betseba, saiba, deixou lá. E ele foi para onde, irmão? Para o deserto. Ficou debaixo de um zimbro, uma árvore. Ele não queria que o moço visse o que ele estava passando. E ele falou consigo, ele não disse a Deus, consigo. Eu não sou melhor do que meus pais. Na mente, eu não sou melhor do que meus pais. Me mata, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais, só está eu. Aí Deus ficou no silêncio, que há momento na nossa vida que Deus fica no silêncio. Porque ele estava muito preocupado. Se Deus falasse ali, ele ia reclamar. Deus não falou nada. Quando ele dormiu, Deus disse, anjo, desce lá e leva pão assado na brasa de fogo e água, porque ele precisa alimentar o corpo dele, que ele está cansado. O anjo desceu, tocou nele, levanta-te e come. Ele comeu, irmão, viu o anjo, deitou, dormiu de novo. Aí Deus disse, anjo, vai lá de novo e dá um recado para ele. Levanta-te e anda, porque muito comprida é a tua jornada. O anjo desceu, acordou, ele andou. E a Bíblia diz que ele saiu do deserto, entrou dentro aonde, irmão?
no monte Horebe. Ele entrou dentro aonde, irmão? Do monte. Não foi isso? Entrou dentro do monte. E lá dentro do monte, irmãos, aí a Bíblia diz que o anjo, a Bíblia não, né? Eu creio que o anjo disse: eu vou de novo, Senhor. Não. Quem vai agora sou eu. Que há momento, irmão, que Deus envia anjo. E há momento que o próprio Deus vai tratar com você. Porque você é uma videira, ou melhor, você é um ramo frutífero, e ramo frutífero não pode sair da fonte. E o que foi que Deus disse? Primeiro, Deus não falou nada. Primeiro veio o que, irmão? Um vento. O vento foi tão forte, irmão, que despedaçou as pedras. O que faz aí, Elias? Veio o vento, diga vento. Despedaçou as pedras. Porque há momento, irmão, que vem vento na nossa vida. Era Deus dizendo: olha, está vindo vento na tua vida e quer quebrar você. Depois veio o que, irmãos? O terremoto. Há momento, irmãos, que a terra debaixo da gente treme. Há problema na nossa vida que a gente fica tremendo. E Deus não estava no terremoto. Não era Deus no terremoto. Disseram, não era a presença de Deus vindo, aconteceu aquilo. Não, irmão. Era Deus mostrando para Elias: Elias, você está passando por ventos fortes. Você está passando por terremoto. Depois veio o fogo. E o fogo, Deus não estava no fogo. Depois veio o que, irmão? Uma brisa suave. E o que foi que Deus disse? Qual foi a palavra que Deus disse, irmão? Venha diante da minha face. Está entendendo agora o que Deus está falando? Venha diante da minha face. Era Deus dizendo: Elias, o que foi que você disse a Acabe? O Deus cuja face estou, o Deus vivo, não vai chover da terra, segundo a minha palavra, nem água, nem orvalho cairá sobre a face da terra. Ele disse que Acabe: o Deus cuja presença eu estou. E por que ele fugiu da presença? Deus estava dizendo: meu filho, o problema não é Jezabel. O problema é que você está dentro da caverna. Quem foi que disse que você vai morrer? Quem foi que disse que só tem um profeta? Quem foi que disse que eu abandonei você? Venha de volta para a fonte. Venha de volta para a minha presença. A minha presença vai te dar descanso. Tu vai ungir ainda profeta no teu lugar. Tu vai pegar um que não estudou na escola de profeta. Tu vai chamar ele: ah, não, Senhor, eu tenho muitos profetas na escola. Não, você vai pegar um fora, que não estudou na escola de profeta. Tu vai chamar ele e tu vai botar ele na escola. Porque a Bíblia diz, irmão, que ele passou 11 anos, diga 10 anos. Cerca de 10 anos para poder assumir o lugar de Elias. Você sabia disso? Porque tem gente que diz assim que Eliseu seguiu Elias, já foi logo sendo profeta. Não, irmão, diga ao teu irmão, não é assim não. Tem que passar na escola de profeta. Levou ele para onde? Para Gilgal. Está na Bíblia. Gilgal é lugar o quê? De abandono de pecado. É lugar de encontro com Deus. Depois de Gilgal ele foi para Betel. Depois de Betel ele foi para onde, irmão? Para Jericó. Depois de Jericó ele foi para onde? Para o Rio Jordão. Depois do Rio Jordão ele fez coisa nova. Ele achou que era raiz. Não. Ele lembrou que era ramo. Ele disse: eu sou ramo. Ele chegou lá, onde está... Ele chegou lá, pegou o manto, colocou na água, e no original diz que nada aconteceu. Na segunda vez que ele colocou, ele disse: onde está o Senhor? Olha, ele chamou de Senhor. O Deus do meu Senhor Elias. Quando ele botou, aí Deus abriu: olha eu aqui, meu filho. E ele voltou para Gilgal. Por que ele voltou para Gilgal? Porque ele é ramo, meu irmão. Quem é ramo sabe que existe uma continuidade. Porque tem pessoas que não querem começar da onde Deus levantou. Não, já se acha. Mas ele é ramo frutífero. Voltando para Elias saiu e ficou diante da face do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para ele: não saia da fonte. Não desanime, porque a fonte é grande, a fonte é poderosa, a fonte, o dia, lá em João capítulo 5, ela entrou dentro de um lugar chamado Casa de Misericórdia, junto à porta das ovelhas. E quando a fonte entrou, diz: quer ser curado, Senhor? Eu não tenho ninguém que me lance do
tanque. Meu filho, eu não quero saber de tanque. Eu quero saber se você quer mergulhar na fonte, porque a fonte é maior do que o tanque. Levanta-te, pega a tua cama e anda, porque a fonte chegou na tua vida e as portas dali se fechou, porque a fonte é Jesus de Nazaré. Qual é a tua fonte, ramo? Deixa lastimim chocante cai. Qual é a tua fonte? Aonde você recorre? Porque tem pessoas aí, irmão, que vai procurar feiticeiro para se benzer. Crente! Crente! Indo para a água de cisterna parada suja. Meu irmão, você está debaixo da fonte. Não saia da fonte por nada, porque a fonte é lugar de milagre. Qual é a água que você corre? Qual é o fruto que você está gerando na sua vida? Oh, ramo, continuidade. Terceiro, para terminar, porque a hora está voando. Então, irmãos, ele estava junto à fonte. Qual é o segredo? Fonte. Fonte é água viva. Fonte é água que não se acaba. Quem está na fonte? Quem está na fonte? Levante a mão. Qual é o último? Bora. Seus ramos sobem sobre o muro. Onde estava o muro desse ramo? Primeiro, dentro de casa, os seus irmãos. Era um muro. Mas ele subiu os muros. Qual foi o segundo muro, irmão? A casa de Potifar. Era um muro para parar ele. Porque o inimigo quer parar você. O inimigo usa as pessoas para parar você. Usaram os irmãos de José para parar ele. Mas ele era o ramo que fazia o que, irmão? Subia muro. Olha para o teu irmão e diga, se prepara para subir muro. Que é ramo frutífero junto à fonte, vai subir muro. Ele subiu o muro da perseguição. Ele seguiu o muro da calúnia. A mulher de Potifar queria que deitasse com ele. Ele disse, eu não deito. E ela falou calúnia, mas a calúnia não derrubou ele. Ele subiu o muro da calúnia. Ele foi para a prisão. Lá na prisão, está preso, acabou. Não, ele é ramo que sobe muro. A prisão não segurou. Ele foi até onde, irmão? Faraó. E lá no castelo de Faraó, ele subiu os muros e se tornou a segunda pessoa do Egito na terra, que até hoje é marcada a história dele. Por quê? Porque o ramo que não tinha muro que parava ele. Eu profetizo nessa noite, nenhum muro vai parar você, nenhum muro vai parar o teu casamento, nenhum muro vai parar a vida do teu filho, nenhum muro vai parar o teu ministério, nenhum muro vai parar a chamada que Deus tem na tua vida, porque ramo frutífero junto à fonte, não tem muro, não tem obstáculo que vai atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Com permissão do pastor, a igreja se coloca de pé, o senhor permite? Que às vezes a pessoa diz, permissão do pastor, o pastor fica calado. Pode? Fique em pé, irmão. Fique de pé. Eu faço uma pergunta. Qual é o teu muro hoje nessa noite? Ramo frutífero. Qual é o teu muro hoje nessa noite? Qual é o obstáculo que está tentando atrapalhar você de vir para a igreja? Tentando atrapalhar o seu filho, o seu casamento. Olha qual é o muro. Você vai subir sobre ele hoje. Você tem que compreender. Número 1, eu sou continuidade. Eu não sou o bambambam. Eu não sou a pólvora que vai destruir o inferno. Não. Eu não sou o bambambam, não. Eu sou a continuidade. Mas eu tenho uma coisa diferente dos ramos da terra. Qual é, pastor? Eu sou frutífero. Porque eu estou na fonte. E quem está na fonte não tem muro, não tem obstáculo que pare a vida dele. Eu profetizo nessa noite, ramo, seja frutífero. Não seja começo, mas seja continuidade na tua casa. Continuidade na tua igreja. Continuidade diante daqueles que Deus tem levantado no passado. Se o teu passado foi de vitória, o teu futuro vai ser de glória. Na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo a bênção de José sobre a tua vida. Hoje, nessa noite.
noite: ramo, continua a obra minha, diz o Senhor. Eu coloquei a frutificação na tua vida, eu coloquei o meu Espírito na tua vida. Onde você colocar a mão vai ser abençoado. Você está debaixo da fonte, a fonte é inesgotável. Você não vai secar, não vai murchar não, porque é a fonte da vida, a fonte é nutriente. E você com esse nutriente vai vencer barreira, vai vencer obstáculo. Nada vai atrapalhar aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, diz o Senhor. Essa barreira aí, o meu filho Davi diz: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu vou mostrar a ele quem é o Deus de Israel Todo-Poderoso. Josué olhou para a muralha, todo dia olhava para a muralha, mas um dia ele viu um homem entre ele e a muralha com a espada. Ele pegou a espada e disse: é um dos nossos ou é nosso inimigo? E ele disse: olha, não sou dos nossos, eu não sou de vocês não, do grupo que você toma conta não, mas eu sou comandante do exército do Deus vivo. Ah, então o Senhor é o meu comandante, eu vou te adorar. E a muralha caiu por terra. Deus vai derrubar a muralha na tua casa, Deus vai derrubar a muralha. Recebe ramo frutífero junto à fonte. Você vai subir o obstáculo, nada vai parar você. Você vai ver gigante, você vai ver vento, você vai ver terremoto, você vai ver fogo, mas nada vai parar você, porque não tem obstáculo para o ramo que está na fonte, que é frutífero. Você vai vencer todos os obstáculos, assim diz o Senhor nesta noite. E todos dizem: aonde estão esses ramos? Que Deus em tudo seja glorificado. E que mensagem como esta nos faça caminhar por muitas e muitas milhas. Temos uma caminhada. E se esse ramo não tem uma segurança, uma firmeza, não está em Cristo, ei, cada dia a gente desce. Mas estamos marchando e passando por tudo e vamos chegar lá. Quem está feliz, dá um glória bem alto. O inferno está com raiva. Jesus está alegre e eu também. Amados, oremos pelo nosso pastor, para que logo mais ele esteja de volta. Sim. Irmãos, reforçando, domingo é o que, irmãos? Comemoramos o dia da Bíblia. E esse ano o pastor fez diferente.